Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Nós estamos numa série chamada O Som da Igreja. O Som da Igreja. Porque temos 3 propósitos neste mês de agosto. De falar sobre serviço, oração e missão. Serviço, oração e missão. Por isso o nome da série, O Som da Igreja. Nós não estamos a fazer por ordem, digamos, da palavra em si, som. Isto é só para vos ajudar a memorizar serviço, oração e missão. Porque no último domingo nós falámos sobre uma igreja missionária. Uma igreja que avança. E nós estivemos a ver o exemplo da Antioquia. Em Atos capítulo 13. Esse é o exemplo que nós também queremos seguir e ser usados como igreja pela graça do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja que avança a palavra de Deus. Uma igreja missionária que avança a palavra de Deus nesta nação e nas nações. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja que serve. É o serviço da igreja em unidade que faz uma igreja avançar a palavra de Deus nas nações. Então vamos ter o foco numa igreja que serve para as crianças, que têm a sua guia de apoio ao sermão, e também para todos os demais que estão a tomar notas. O título do sermão é Uma Igreja que Serve para o Avanço da Palavra. Uma igreja que serve para o avanço da palavra. Prestem atenção a esta frase que eu retirei de um sermão de um pastor batista do século XVII. Pregou este sermão, de onde eu retirei esta frase, num culto onde houve a consagração de presbíteros e diáconos na igreja. E reparem esta frase. A edificação e a beleza de uma igreja está em muito relacionada à sua ordem. Vou voltar a repetir. A edificação e a beleza de uma igreja está em muito relacionada à sua ordem. Uma igreja que serve como Deus ordenou, em ordem, e manifesta essa ordem com presbíteros, pastores, e manifesta esta ordem também com diáconos, e em unidade com a membresia da igreja, irá refletir a beleza da glória de Deus. Irá produzir edificação em almas e irá fazer com que a palavra de Deus avance nesta terra. Uma igreja que está em ordem, que serve como Deus ordenou, em ordem, com presbíteros, pastores, diáconos, em unidade com a membresia da igreja, irá refletir a glória de Deus, irá produzir edificação nas almas e irá fazer com que a palavra de Deus avance nesta terra. Esta é a igreja que nós queremos ser. Esta é a igreja que nós procuramos ser. Porque esta é a igreja que nós vemos desde o começo. Esta é a igreja que nós vemos também Lucas, desde o começo do livro de Atos que ele escreveu, a destacar. Uma igreja em ordem, uma igreja ativa, servindo para o avanço da palavra de Deus aqui na terra e entre as nações. É isto mesmo que nós queremos ser. Vamos ver este exemplo em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Aqueles que puderem, por favor, coloquem-se de pé para ler a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles que estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos,
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Podem sentar-se, amados irmãos. Obrigado. O que é que nós vemos aqui? A igreja protege as suas prioridades ao servir em unidade para que a palavra avance. A igreja deve proteger as suas prioridades ao servir em unidade para que a palavra de Deus avance. É isto que vemos aqui. Primeiramente, nós vemos nos 2 primeiros versículos que há um conflito, há um problema, há desafios. A igreja que cresce enfrenta desafios, irá enfrentar mais desafios, irá enfrentar mais necessidades. Com o crescimento, também haverá o crescimento de desafios. Faz parte. E é isto mesmo que nós vemos no versículo 1 e no versículo 2. Reparem, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Naqueles dias está a falar do começo da igreja, nos primórdios do cristianismo. Está a falar dos dias bem próximos ao famoso dia de Pentecostes, em que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, manifestaram pela primeira vez o dom de línguas, falando em idiomas em que todos pudessem entender, pois essa é a verdadeira manifestação do dom de línguas, conforme nós vemos nas Escrituras. Ali em Atos, capítulo 2, nós vemos que a multidão ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Na sua própria língua. É ali também que nós vemos que Pedro, o apóstolo Pedro, ele prega o seu primeiro sermão. E o resultado é espantoso. Ele prega um sermão e tem 3.000 conversões. 3.000 conversões. Imaginem então uma igreja, um grupo de discípulos pequenos, que de um momento para o outro fica com 3.000 membros. E que nós vemos aqui, em Atos capítulo 6, que continuava a crescer. E obviamente o destaque vai para o poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para produzir esse crescimento. Vidas transformadas, vidas adicionadas à igreja. Só é possível por meio do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus é que edifica a igreja. Nós vemos então que Lucas destaca aqui que a igreja continuava a crescer, crescendo o número dos discípulos. Interessante, Lucas gosta deste termo para os cristãos. Gosta do termo discípulos. Ele vai usando o termo para discípulos para os cristãos ao largo do livro de Atos. O que é um discípulo? É aquilo que nós somos. Nós somos seguidores de um mestre. Nós somos alunos desse mestre. Nós seguimos os seus métodos. Nós seguimos o seu caráter. Nós seguimos a sua mensagem. Nós seguimos a Jesus Cristo. Isto é que é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Isto é que é um verdadeiro cristão. É aquele que está a seguir a Jesus Cristo. Os seus métodos, o seu caráter e a sua mensagem. Mas o que é que nós vemos também a acontecer com o crescimento? Nós vemos na igreja os primeiros problemas. Já tínhamos visto, se tu conheces o livro de Atos, tu conheces a história de Ananias e Safira. Os primeiros problemas da igreja. Em que Deus lida seriamente com Ananias e Safira por prestarem uma adoração falsa, hipócrita. Os primeiros
problemas na igreja de hipocrisia, de pecado, de mentira. E chegamos aqui e continuam os problemas. Sim, continuavam os problemas na igreja que tinha como equipa pastoral os apóstolos de Jesus Cristo. Bem, isto nos deve também dar-nos alguma esperança quando nós olhamos para a nossa igreja e encontramos problemas na nossa igreja. Manifestação de pecados. Se numa igreja que tinha como equipa pastoral os próprios apóstolos de Jesus Cristo e havia problemas de mentira, hipocrisia, falsa adoração, divisão, como estava a acontecer aqui no capítulo 6, isso também dá-nos esperança. Esperança que o Senhor começou uma boa obra em nós e há de completá-la. Esperança que é normal também nós somos confrontados com os nossos próprios pecados e os pecados dos nossos irmãos, nesta realidade da igreja. Mas é que nós não confiamos na nossa perfeição e sabemos que dependemos unicamente do perfeito Senhor e Salvador Jesus Cristo em todas as coisas. E vamos lutando juntos contra o pecado, o nosso e uns dos outros, do outro também. É isto que é ser igreja, está bem? Não existem igrejas perfeitas. A igreja nunca foi perfeita desde o começo. E isto é importante sermos relembrados, porque eu sei que, em regra geral, o que se pensa é que se a igreja vai bem, é Deus. Mas se a igreja vai mal, é o pastor ou os pastores da igreja. É claro que tudo aquilo de bom que nós podemos ver e tudo bem que acontece na igreja é obra unicamente de Deus, por meio do Espírito Santo. E é isto que é destacado pelo próprio Lucas. Mas às vezes nós somos demasiado maldosos e críticos para com a nossa própria igreja quando vemos manifestação de pecado ou alguns problemas. Bem, olhem só, na igreja desde o começo houve problemas, inclusive problemas tão sérios como problemas de divisão. É isto que encontramos aqui no capítulo 6. E olhem só, tinha uma equipa pastoral que eram os apóstolos, os próprios apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que havia um conflito entre dois grupos. Estes são, na minha tradução, Almeida século XXI, mencionados como os judeus de cultura grega contra os demais judeus. Então, nós vemos que havia dois grupos em conflito. Não era um conflito entre judeus e gentios. Era um conflito entre helenistas e hebreus. O que é isso, helenistas e hebreus? Bem, os hebreus, vocês sabem, os judeus que habitavam ali na Palestina falavam aramaico. Alguns falavam também hebraico. Estavam mais ligados às tradições judaicas locais e tinham uma identidade cultural distinta dos judeus da diáspora, que estavam fora da Palestina. E depois estavam os judeus helenistas. Quem eram? Eram os judeus que viviam na diáspora. Eram os judeus que viviam fora da Palestina ou descendiam destes judeus da Palestina. Eles falavam principalmente grego, utilizavam frequentemente a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Eles tinham sido influenciados pela cultura grega em muitos aspectos da vida diária. E muitos tinham regressado a Jerusalém na velhice, ou para ali passar os últimos anos de vida. Eram estes dois grupos que estavam no começo da igreja em conflito aqui em Atos capítulo 6. A igreja estava a ponto de dividir-se ao meio entre estes dois grupos. E nós vemos qual é a origem do conflito, do problema. No versículo 1. Pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. As razões ao certo pelas quais as viúvas helenistas estavam a ser deixadas de lado, não estavam a ser socorridas, não estavam a ser cuidadas, nós não sabemos ao certo. Se foi por negligência ou foi mesmo de propósito. O texto não nos diz. E porquê é que isto era um problema? Estas viúvas não estarem a ser cuidadas? Bem, porque eles não estavam no século XXI como nós estamos hoje em dia. Naquele tempo não havia segurança social. Não havia banco alimentar contra a fome. Naquele tempo uma mulher viúva tinha duas hipóteses para sobreviver. Ou se prostituía ou mendigava. Era isto. Então, por isso,
o apoio aos cristãos pobres desde o início tinha de vir da própria igreja. E é isso que nós vemos no próprio livro de Atos. Nós vemos até cristãos, nos capítulos anteriores a Atos, capítulo 6, nós vemos cristãos de posses com propriedades a venderem as suas propriedades e a darem aos apóstolos o dinheiro da venda para que os apóstolos pudessem administrar para cuidar dos cristãos pobres, principalmente destas mulheres solteiras, viúvas ou que tinham sido abandonadas pelos seus maridos. Era a igreja que cuidava dos seus. Hoje em dia não deve ser diferente. Nós temos esta responsabilidade. Essa é uma demonstração de amor, de cuidarmos uns dos outros. Não pode haver necessidades no nosso meio. Isso é um mau testemunho. É um mau testemunho que damos como igreja se houver necessidades no nosso meio que não são socorridas. Verdadeiras necessidades. Verdadeiras necessidades. A igreja deve de socorrer. A igreja deve de cuidar. E vocês podem imaginar que com o crescimento da igreja havia mais pessoas, com mais pessoas, mais necessidades. Mais mulheres na pobreza. Mais mulheres que precisavam ser auxiliadas. E com isso também crescia o cuidado dessas mulheres. A igreja crescia e os apóstolos não estavam a conseguir administrar o cuidado a toda a igreja, especificamente às mulheres helenistas com mais necessidades. Eles ouvem a murmuração. Como? Se eles ouviram, se houve alguém que se foi, como dizem os jovens, chibar-se, ou revelação do Espírito Santo, o que é certo é que eles se dão conta que havia murmuração na igreja. O que é murmuração? Traduzida também, talvez, na tua tradução da Bíblia, como reclamação. A murmuração é quando nos queixamos, reclamamos, de forma a que não seja perceptível para aqueles de quem estamos a queixar-nos. Não falamos diretamente. Falamos por detrás, nas costas. Falamos aos segredinhos. Falamos a pares ou em grupinhos. Falando mal, murmurando, queixando sobre algo. Era isto que estava a acontecer na igreja. A murmuração é um pecado. É um pecado que provoca danos na igreja. É tão grave este pecado, que este pecado é o primeiro passo para levar à divisão de uma igreja. Era isto que estava a acontecer aqui. A divisão era fruto da murmuração. Amados irmãos, falemos a verdade com sinceridade sempre. Não pratiquemos a murmuração. E se nós vemos um problema e necessidade, falemos com quem tem a responsabilidade de resolvê-lo. Mas também nos coloquemos à disposição para resolver. Porque nós estarmos a queixar e a reclamar e a criticar, isso é o mais fácil. Ser parte da solução é que é o mais difícil. E como cristãos, nós queremos o bem da igreja. Nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que a igreja possa cada vez ser melhor para Cristo, para a glória de Cristo, para servir melhor e cuidar melhor uns dos outros, de todos os que vêm até nós. E Deus quer que nós sejamos parte do mesmo, está bem? Não que sejamos murmuradores. Não que sejamos murmuradores. A tua murmuração pode provocar a divisão da igreja. Isto é um pecado muito grave, muito grave, muito grave. Continuando, depois de vermos a origem do conflito, os apóstolos são informados sobre o mesmo e eles agem rapidamente. É assim que devem ser os líderes, os pastores. Há um problema, há desafios, há necessidades, devem de agir. Versículo 2, reparem como eles atuam. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não faz sentido. Os apóstolos tinham algo que muitos pastores não têm. Os apóstolos tinham as suas prioridades no ministério pastoral bem claras e bem estabelecidas. E não se moveram nas mesmas. As prioridades no ministério pastoral, as prioridades que nós vemos que os apóstolos tinham, era a pregação, o ensino da palavra. Se dedicarem a isso. Isto é fundamental. Nós termos pastores
anciãos da Igreja Batista da Ramada, pastores que nos visitam hoje, queridos amigos, é essencial nós sabermos quais são as nossas prioridades no ministério. Infelizmente, muitos pastores não sabem quais são as suas prioridades. E se sabem, não vivem com essas prioridades de forma correta. Quais são as prioridades pastorais? Os apóstolos tinham em claro, era a dedicação à palavra de Deus. Era não negligenciar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a entrega, o ensino da palavra de Deus. E, amados irmãos, eu falo principalmente para os pastores aqui. Nós vamos ter que decidir se queremos ser um homem que passa tempo com Deus e tempo com a sua palavra, ou ser rapazinhos ocupados com muitas coisas. Nós vamos ter que decidir isso. Não há desculpas para não sermos um homem da palavra. Apesar de todo o fardo do ministério, há muitas necessidades. Pessoas para acompanhar, aconselhar, discipular, visitar, problemas na administração, surpresas que ocorrem a cada semana. O fardo do ministério é pesado, mas não há desculpa para não sermos homens da palavra. Não há desculpa. Tal como eu ouvi no Weekender, neste tempo que eu tive na sede da Art Cry, do próprio Paul Washer, e tirei nota, estar ocupado é do diabo. Se não estivermos ocupados com as coisas que devem ser prioritárias nas nossas vidas. Vou voltar a repetir. Estar ocupado é do diabo. Se não estivermos ocupados com as coisas que devem ser prioritárias nas nossas vidas. Se eu levei tareia, então vocês também têm que levar. Por isso é que eu estou a transmitir a vocês. Eles foram tentados neste ponto a satisfazer os homens. Sim. Eles foram tentados, neste caso, a agradar estes cristãos helenistas. O podiam ter feito, podiam ter tentado mostrar serviço, arregaçado as mangas e dizer, nós tratamos disso. Nem que fosse por apenas algum tempo para poder agradar os críticos. Mas eles não o fizeram. Porque eles não viviam em função do temor dos homens ou daquilo que os homens diziam. Eles viviam em função do temor a Deus. É assim que todo líder, todo pastor deve viver. Porque senão não vai conseguir sobreviver no ministério. Se vive ao favor das críticas e das opiniões das pessoas, então não vai conseguir perseverar, permanecer fiel ao ministério que Deus lhe deu. Apenas se ele temer a Deus de todo o coração. As suas palavras também, reparemos, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Estas palavras não podem ser interpretadas como um desprezo dos apóstolos pelo serviço às mesas. Não tem a ver com o considerar o serviço às mesas, neste caso, socorrer as mulheres viúvas necessitadas como algo sem importância ou algo inferior. Algo sem importância não era de todo. Nós apenas temos que fazer uma distinção daquilo que é importante e daquilo que é prioritário. São coisas diferentes. O serviço às mesas para os apóstolos era algo importante, por isso eles agiram rápido com uma solução. Mas não era o prioritário para eles. Prioritário de acordo aos propósitos que Deus os chamou, o próprio Senhor Jesus Cristo os chamou, para serem pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. E eles deviam dedicar a sua vida a isso e não se distrair com outras coisas, mesmo que fossem importantes. Nós devemos escolher as coisas que são prioritárias, por sobre as coisas até que são importantes. É uma decisão difícil, eu sei, mas é isto que aprendemos com os apóstolos. Isto é uma realidade para os apóstolos e é uma realidade para todos os cristãos, para toda a igreja. Porque é nossa responsabilidade como igreja realizar as coisas importantes, mas também nós como igreja cuidarmos daquilo que é prioritário. Aquilo que é prioritário. É por isso que o Senhor concedeu à igreja muitos membros, muitos dons e muitos ministérios, importantes todos eles. Mas há coisas que são prioritárias e têm a ver com a função específica de cada membro e de acordo ao seu dom.
E os apóstolos tinham a responsabilidade principal de se dedicarem à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Este ministério de distribuição de bens para o cuidado, para a sobrevivência das viúvas da igreja, era tão importante para os apóstolos que eles foram céleres a resolver o mesmo, como vemos aqui. Depois de vermos o conflito, o problema, depois de vermos que a igreja que cresce, ela irá enfrentar desafios, necessidades, e faz parte da igreja enfrentar essas necessidades e esses desafios, nós o que é que vemos? No versículo 13 e versículo 4, nós vemos que a igreja deve agir para proteger as suas prioridades. A igreja deve agir para proteger as suas prioridades. E isto não é só algo dos apóstolos. Não foi só algo dos apóstolos, não é só algo dos pastores. É algo de toda a igreja. A igreja deve agir para proteger as suas prioridades. Vamos ver quais são e como a igreja deve agir? Versículo 13 e 4. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos agiram rapidamente. Disseram à igreja: escolhei dentre vós. É a igreja que tem de agir para suprir as necessidades. É a igreja junta em unidade que tem que ultrapassar os desafios que vão surgindo. O ministério prioritário da igreja, no entanto, deve estar bem claro. O ministério prioritário da igreja, o ministério prioritário dos pastores da igreja é o ministério da palavra. E a igreja não pode permitir que o ministério da palavra seja afetado, seja prejudicado. Não pode. A igreja tem de agir. A igreja tem de investir. A igreja tem de chegar à frente para suprir as outras necessidades importantes. É isto que aprendemos neste texto. E neste caso, qual foi a solução? Que continua a ser a solução para nós, numa igreja em ordem, que reflete a beleza e também a edificação. Nós vemos que a solução foi a consagração de homens para servirem com uma função específica para libertar os apóstolos, e hoje aplicando à realidade do século XXI, para libertar os pastores para o estudo, a oração e o ensino da palavra. Para que nas reuniões da igreja, aqueles a quem o Senhor vocacionou com esse propósito de serem mestres da igreja, eles possam entregar não fast food, mas comida saudável, comida de qualidade, vinda da parte de Deus. E para isso eles precisam de tempo para estudar, para se dedicar à oração, para o fazerem no poder do Espírito Santo. Ou porque é que acham que Pedro, com um sermão, converteu 3.000 pessoas? Acham que foi pelo sermão de Pedro? Não. Foi pelo poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, sob a pregação do apóstolo Pedro. É isto que nós devemos procurar como igreja. Uma igreja que serve junta, em ordem, escolhendo homens específicos, neste caso pastores e diáconos, e toda a membresia servindo em unidade para o avanço da palavra de Deus. Uma igreja deve dar todas as condições para que os seus pastores se dediquem a maior parte do tempo possível àquilo ao qual foram chamados especificamente por Deus. E isso será de benefício para toda a igreja. Isso será de edificação para toda a igreja. E isto irá contribuir para o avanço do reino de Deus aqui na terra. A autoridade, reparem, para a consagração destes homens não veio dos apóstolos. Os apóstolos chamaram a igreja para escolher e reconhecer esses homens. A autoridade não veio dos apóstolos. Isto é algo muito importante. É por isso que eu acredito que os apóstolos eram batistas. Estou a brincar, está bem? Está um presbiteriano no nosso meio. Peço desculpa, meu amado irmão.
Eu acredito nisso, porque os apóstolos, obviamente eu estou a brincar quando digo que eram batistas, está bem? Mas eu acredito que eles, aqui vemos este princípio que nós seguimos. A autoridade final está na congregação, na membresia, na igreja. Até os próprios apóstolos, não foram eles a escolher. Disseram à igreja para escolher e separar, reconhecer, separando estes homens. Está bem? Reparemos nos critérios para servir às mesas, para administrar fundos financeiros, dinheiro, na igreja, para fazer o ministério da misericórdia. Olhem os princípios. Olhem aqui os critérios, as qualificações. E estas devem ser as qualificações que nós devemos procurar na nossa igreja, para qualquer ministério. Para qualquer ministério. Reparemos. E eu digo isto porque estes homens não foram escolhidos para pregar. Eu não estou a dizer que eles não eram pregadores. Mas eles foram escolhidos para uma função específica de serviço às mesas. Uma função que podemos dizer diaconal. Eu sei que muitos usam este texto para dizer que aqui foi a primeira nomeação de diáconos. Eu não creio que nós podemos dizer isso. Mas nós podemos ver aqui que estes homens foram escolhidos para um ministério de serviço, um ministério diaconal, prático. O serviço de cuidar das viúvas, por exemplo. Não foi para pregar. Ainda que havia pregadores, como nós sabemos. E já vamos ver ao detalhe sobre estes homens que foram escolhidos. Então, se não foram escolhidos para pregar, estes são os princípios, qualificações, critérios para nós termos pessoas em qualquer ministério na igreja. Em qualquer. É por isso que o padrão é elevado. E só podemos alcançá-lo pela graça do Senhor. Primeiro, caráter. Caráter. Eles tinham que ser homens de boa reputação. Especificamente 7 homens de boa reputação. Agora, nós não sabemos o porquê, não sabemos ao certo o porquê de escolherem 7, apesar de todo o simbolismo nas Escrituras para o número 7 e o significado do número 7 para os hebraístas, para os hebreus. 7 vem de plenitude, 7 vem de perfeição. Mas não sabemos se foi por isso porque é que escolheram 7, está bem? Não vamos estar aqui a extrapolar, isto não é importante. Mas eles escolheram homens, sim, o que é importante, de caráter, de bom caráter, de bom testemunho diante dos demais, de boa reputação. Reparem, eles não foram escolhidos pela sua competência, não foram escolhidos pela sua profissão, não foram escolhidos pelo seu diploma académico. Eles foram escolhidos pelo seu caráter. Este é o critério, primeiro. Caráter, não competência. Primeiramente, a prioridade é o caráter. Este é o aspecto principal. Depois, eles deviam ser homens cheios do Espírito Santo. E nós sabemos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que a vida cheia do Espírito Santo se manifesta? O apóstolo Paulo diz em Efésios como é que se manifesta, e não se manifesta com o falar de línguas. A vida cheia do Espírito Santo se manifesta como uma vida de submissão à vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso, ser cheios do Espírito Santo em Efésios, e depois vai falar do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento de pais e filhos, de servos e patrões. Submissão à vontade de Deus. Sujeição. Cheios do Espírito Santo só é possível se nós estivermos primeiramente cheios da palavra. Homens e mulheres cheios da palavra de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. A grande prioridade de um homem de Deus é conhecer a Deus e a sua palavra. Só assim é que esse homem será cheio do Espírito Santo. A grande prioridade de um homem, de uma mulher de Deus, é conhecer a Deus e a sua palavra. Só assim seremos cheios do Espírito Santo. Também cheios de sabedoria. Claro. Se é cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento de Deus, será cheio da aplicação desse conhecimento, ou seja, irá aplicar corretamente, irá viver bem, de uma maneira sábia, em todas as coisas.
porque aplica corretamente aquilo que sabe sobre Deus e sobre a vontade de Deus. Impressionante aqui estes critérios para escolher alguém para o serviço na igreja. Homens de boa reputação, caráter, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Este deve ser o alvo de todos nós, porque todos nós somos chamados a servir na igreja. Todos nós. Somos chamados a servir na igreja à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o servo perfeito. Vocês reparem que os critérios para o trabalho na igreja são bem diferentes aos critérios de trabalho na tua empresa. O mais importante não é o teu currículo de competências. O mais importante é o caráter. Isso é o mais importante. O mundo ocidental está debaixo da maldição do sucesso, do pragmatismo, em vez de ser. É isto que falta ao mundo ocidental. Ser, caráter. Está debaixo da maldição do sucesso, custe o que custar, do pragmatismo, do que resulta, em vez de ser. Nós, como cristãos, devemos ser homens e mulheres que se preocupam primeiramente em ter caráter. Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de bom testemunho para com os demais. Seguimos. Estes homens foram aqueles que foram encarregados do serviço ao cuidado às viúvas, de forma específica, o serviço às mesas. Esta palavra serviço, ela também pode ser traduzida como necessidade. Havia uma necessidade real. E estes homens, a igreja agiu para reconhecer estes homens com uma função e um ministério específico para suprir as necessidades que haviam na igreja. Não esperaram que fossem os pastores a fazê-lo. Porque os pastores já têm necessidades para suprirem prioritárias e não podem negligenciar as mesmas, que é o ministério da palavra. É a igreja que deve de agir para suprir as necessidades. E o que é que diz aqui o versículo 4? Os apóstolos, vocês façam isso, para estes homens se dedicarem a esta função. E nós, versículo 4, nós nos vamos dedicar, nós nos vamos devotar à oração e ao ministério da palavra. Nós nos devotaremos. A ideia aqui é persistir numa determinada atividade. É viver para aquilo. Viver para aquilo. Constantemente. Oração e o ministério da palavra. Primeiramente, oração. Nós vamos falar no próximo domingo de uma igreja que ora. Uma igreja que ora faz avançar a palavra de Deus. Mas permitem-me aqui apenas uma breve aplicação. O que faz um homem de Deus e uma mulher de Deus é o tempo que passa com Deus. O que faz um homem de Deus e uma mulher de Deus é o tempo que passa com Deus em oração. A sós com Deus, com mais ninguém. A sós. O ministério da palavra. O ministério da palavra. Interessante que usa esta palavra ministério, sabem qual é? Diaconia. O serviço às mesas também foi a palavra diaconia. É serviço. É o serviço da palavra, é o serviço às mesas. Há diversos serviços, mas todos nós somos servos na igreja. Com diversos dons e diversas realizações e ministérios. Mas todos nós servimos com o mesmo propósito, de exaltar o servo perfeito Jesus Cristo, para a sua glória fazê-lo conhecido. Prioritariamente fazendo-o conhecido por meio do ministério da palavra. E tudo o que ocorre na vida da igreja contribui com esse mesmo propósito. Para eu poder ontem estar a finalizar o meu sermão no sábado à tarde, alguém teve que estar aqui nestas instalações a limpar estas instalações para que o ministério da palavra pudesse suceder no domingo de manhã. Reparem como tudo contribui para a prioridade da igreja fazer Cristo conhecido por meio da pregação da palavra do Evangelho. Para, por exemplo, eu e o diácono, o irmão Fernando, que está ali, estava à tua procura, Fernando,
estarmos ali na Missão Batista na Venda do Pinheiro e chegarmos atrasados ao culto, que começou às 10h30 e nós chegámos quase às 11 da manhã, por causa que os horários coincidem ali da missão, foi preciso estar aqui irmãos no grupo das boas-vindas, o dirigente do louvor aqui, os músicos, a membresia apoiando com a sua presença, para que depois chegasse este momento, para a exaltação da palavra de Cristo. É isto que é esperado de uma igreja. É esta a igreja que nós queremos ser. E que todos participem neste serviço e nas multidões de serviços e realizações que há na nossa igreja. A igreja deve agir para realizar todas essas coisas, para proteger as suas prioridades. E a prioridade de uma igreja, as prioridades de uma igreja é oração e o ministério da palavra. Oração e o ministério da palavra. E terminamos com o versículo 5 a 7. Vocês sabem que quando um pastor diz que está a terminar, é mentira, está bem? Ainda falta-me. Mas pronto. Versículo 5 a 7. A igreja que serve em unidade faz avançar a palavra. A igreja que serve em unidade faz avançar a palavra. Nós vemos isto do versículo 5 a 7. Nós vemos que a proposta agradou a todos. Esta proposta agradou à igreja. A só alguns? Não, a todos. Impressionante. Isto é que era uma igreja em unidade. Apesar de pouco tempo antes estar quase a dividir-se ao meio, pela graça do Senhor, claro que isto é o Espírito Santo no coração da igreja, agindo na igreja que é dele. Mas a proposta dos apóstolos agradou a todos. A todos. Isto é unidade, apesar de não ser uma igreja uniforme. Havia judeus da Palestina, havia helenistas, diversos dons, diversos ofícios, diversos ministérios. Não era uma igreja uniforme, porque não é esperado uma igreja uniformidade, mas é esperado unidade. E pela graça do Senhor, a manifestação da unidade, e que belo testemunho, e vamos ver os grandes resultados que isso produziu, esta unidade. A igreja que serve em unidade faz avançar a palavra. A proposta agradou a todos. Qual proposta? A proposta que os apóstolos colocassem como prioritário o ministério da oração e o ministério da palavra. A proposta de escolher homens para um ministério específico, uma função específica para cuidar das pessoas em necessidade na igreja. Neste caso específico, as viúvas. E até escolhem 7 homens helenistas, todos eles com nome grego, para não deixar dúvida que isto não é aqui uma questão étnica. Nós não temos nenhum problema étnico. Então, como os helenistas estavam-se a queixar, os homens escolhidos para essa função eram todos helenistas. Foram todos helenistas. Nomes gregos aqui. Amados irmãos, a unidade só existe numa igreja, só é possível quando o foco principal dessa igreja é Jesus Cristo. Quando o foco principal de uma igreja é fazê-lo conhecido. É quando nós não estamos interessados em sermos o primeiro. É quando nós não estamos interessados em aparecer nas fotos. É quando não estamos interessados para que os demais saibam o meu nome, mas sim que conheçam o nome de Cristo. Este deve ser o nosso propósito. Quando uma igreja, quando um cristão, quando uma cristã tem o seu foco em fazer Cristo conhecido e o nome de Cristo é mais importante do que o seu próprio nome, é claro que o resultado nessa igreja é a unidade. É a unidade. E foi isto mesmo que aconteceu. A unidade que agiu para cuidar das prioridades na vida da igreja. As prioridades da oração e as prioridades do ministério da palavra. Amada igreja, nós devemos esforçar-nos por isso, todos nós. Que esta seja a prioridade desta igreja e dos pastores desta igreja. E para isso é necessário o contributo de todos os membros. Para que isso seja possível. Eu sei que em Portugal as igrejas são pequenas. Eu sei que em Portugal há muitas necessidades. E os pastores tornam-se um faz-tudo.
É quem abre, quem fecha as instalações da igreja, é o Uber de muitos, o jardineiro, o canalizador, o pedreiro. Eu não sou nada disso, tá bom? Mas quem vai ao banco depositar dinheiro, quem faz gestão das redes sociais, o pastorão faz tudo. Se ele está a fazer tudo isso, podem ter a certeza que ele não está a fazer aquilo que é prioritário. Oração e ministério da palavra. E a igreja vai sofrer com isso. A igreja vai sofrer com isso. E se tu estás a contribuir para que todas essas coisas sejam feitas e realizadas na igreja, lembra-te, é mais do que seres um Uber. É mais do que uma ida ao banco. É contribuir para o avanço da palavra de Deus. Para a edificação da igreja. Para a glória de Cristo. Com aquilo que tu fazes. Para que o ministério prioritário se mantenha. Oração e a pregação da palavra. Se bem que eu digo sempre que um pastor, e quero deixar esta ressalva, um pastor deve ser multitarefa. Um pastor deve ter esta característica, estar disposto a tudo. Se alguém me diz que está interessado no ministério pastoral, a primeira coisa que eu vou observar é se ele faz parte do ministério de limpeza da igreja. Se ele não faz, então ele não foi chamado para o ministério pastoral. Se ele não está disposto a servir nas coisas práticas da igreja, pode às vezes ter impedimento do ministério da igreja, de limpeza, e servir noutros ministérios, está bem? Mas se não está envolvido em nenhum ministério prático na vida da igreja, do serviço aos irmãos, então é porque ele não foi chamado para o ministério. Apenas aquilo que ele quer é o púlpito. E aquilo que ele ama é o ministério, não a igreja. Porque quem ama a igreja vai servir a igreja. Vai servir a igreja. De todas as formas que tiver oportunidades. Versículo 6, o que é que fizeram estes homens? Nós temos o destaque a Estevão, porque no capítulo 7 vai ser o primeiro mártir, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele vai ser o primeiro mártir da igreja. Ele era um evangelista, um pregador também, nós vemos, Estevão, no capítulo 7. E os demais, estes homens, os apóstolos, impuseram-lhes as mãos. Este ato de impor as mãos é um ato que ainda fazemos hoje em dia. Aliás, daqui a pouco, no culto, eu vou impor as mãos sobre a Isabela. É um ato de confirmação, é um ato de consagração, é um ato de encomendação para uma tarefa específica ou com um propósito específico. Versículo 7, qual foi o resultado disto mesmo? E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Reparem, uma igreja que serve em unidade, uma igreja que age para proteger as prioridades. Olha os resultados aqui no versículo 7. A palavra de Deus era espalhada, era divulgada. Graças ao agir da igreja unidade e ao serviço às mesas, à administração, do cuidado dos necessitados, por parte destes 7 homens escolhidos, a palavra estava a ser mais conhecida e mais espalhada. De modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. Não pouco, muito. O fruto da palavra, do ministério da palavra, estava a multiplicar-se. E devemos esperar que o mesmo ocorra conosco. Não por causa de nós, mas por causa da palavra e do poder que há nela por meio do Santo Espírito de Deus para transformar vidas. Para que homens e mulheres conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para que homens e mulheres, ao ouvirem a sua palavra, os seus corações sejam transformados e se tornem adoradores do único Deus vivo e verdadeiro. Isto só ocorre por meio do ministério da palavra. É o único ministério que Deus usa, o Espírito Santo usa, para produzir vida na igreja. E até diz aqui que vários
no original está muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqueles que eram os impensáveis, os líderes religiosos, aqueles que se crucificaram a Jesus, que se oporam ao ministério de Jesus, se estavam a converter pelo poder da pregação da palavra. É por isso que para a nossa igreja é tão importante e prioritário o ministério da palavra em todos os ministérios. Todas as reuniões que tu vens, mulheres, homens, casais, crianças, adolescentes, jovens, o culto, a centralidade está no ministério da palavra de Deus. Porque é o único que o Espírito Santo usa para edificar a sua igreja, para transformar vidas. E por isso deve ser o ministério prioritário. Nós vimos que a igreja que cresce enfrenta desafios. Nós vimos que a igreja deve agir para, no meio desses desafios e necessidades, a igreja deve de agir em ordem para proteger as suas prioridades. Deve de agir em unidade para proteger as suas prioridades. Oração e ministério da palavra. E nós vimos que a igreja que serve em unidade, ela faz avançar a palavra de Deus, para a glória de Deus. Deus tem que ser assim, amada igreja, porque Deus, desde o início, dá destaque à sua palavra e vemos Deus, desde Gênesis, a usar a sua palavra. Nós vemos que a verdadeira protagonista do livro de Atos, a verdadeira protagonista de Atos capítulo 6, a verdadeira protagonista de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que Deus se faz conhecido. É por meio da palavra de Deus que Deus governa. É por meio da palavra de Deus que Deus transforma. É por meio da palavra de Deus que Deus faz avançar o seu reino pelo poder do seu Espírito. A verdadeira protagonista na vida da nossa igreja deve ser sempre a palavra de Deus. A verdadeira protagonista na vida dos nossos lares, e homens, principalmente isto é para vocês, deve ser a palavra. Tu deves abrir a Bíblia, ler a Bíblia no teu lar, para a tua esposa e para os teus filhos. Tu deves ter conversas com os teus filhos sobre a palavra, transmitir a palavra de Deus. O maior serviço que tu e eu podemos fazer pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, é transmitir-lhes a palavra de Deus. É o melhor serviço que nós podemos fazer. A maior prioridade da nossa vida deve ser que a nossa família conheça a Deus. E se for assim, se é uma prioridade nos nossos lares, claro que também vai ser uma prioridade na vida da nossa igreja, a palavra. E amados, que seja assim. Que seja assim. Nós vemos que Deus usa ao longo da história um povo unido para cumprir a sua missão. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos que a humanidade dividiu-se contra Deus. Uniu-se contra Deus. Nós vemos que em Gênesis capítulo 11, a humanidade, vocês lembram-se da Torre Babel? A humanidade uniu-se contra Deus. Mas o que é que nós vemos em Atos? Nós vemos que Deus cria uma nova humanidade unida em Cristo, a igreja, para continuar a missão de Cristo aqui na Terra. E nós devemos perguntar-nos se verdadeiramente estamos a contribuir e a promover e a cultivar essa unidade, especialmente quando surgem os desafios, quando surgem as necessidades, os problemas na igreja. Porque esta é a vontade do Senhor para nós, uma nova humanidade unida em Cristo para continuar a missão de Cristo aqui na Terra. E Deus vai usar a diversidade na igreja também para cumprir a sua missão. É por isso que Ele distribuiu diferentes dons para o bem do corpo. Atos 6 é um prenúncio do que o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos 12 sobre os dons, em 1 Coríntios 12 sobre os diversos dons, em Efésios capítulo 4, os diversos dons espirituais. Na igreja nem todos pregam. Na igreja nem todos lideram. Na igreja nem todos servem da mesma forma, mas todos devem servir para o mesmo propósito. Qual é? O avanço da palavra para a glória de Deus. Nós vemos aqui que servir
em unidade, contribui para que a palavra avance. E isto encontra o seu cumprimento máximo em Cristo. Porque olhando para Jesus, nós vemos que Ele veio para servir. Olhando para Jesus, nós vemos que Ele reuniu um novo povo em unidade, a igreja. Olhando para Jesus, nós vemos que Ele proclamou perfeitamente a palavra do Pai. Olhando para Jesus, nós vemos que Ele até deu a sua vida para reconciliar pecadores. Olhando para Jesus, nós vemos que Ele ressuscitou para enviar a sua igreja para o ministério da reconciliação ao mundo. E nós devemos estar envolvidos na mesma missão. Esta é a vontade de Deus. Continuar a missão de Cristo aqui na terra. Atos 6 não é apenas sobre ordem, organização. Atos 6 é sim uma continuação da obra de Cristo através da sua igreja. Uns pregam, uns ensinam, uns aconselham, uns servem, uns visitam, uns organizam, uns administram, para que a obra de Cristo continue aqui na terra, através do nosso serviço, com todos remando para o mesmo lado, para que Cristo seja conhecido e que a sua palavra avance. Que o Senhor nos use assim, como igreja, todos remando para o mesmo lado, para que Cristo seja conhecido e para que a sua palavra avance. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo que tu deixaste para nós nela, Senhor. O exemplo, Senhor, de uma igreja que é usada por ti, por meio do teu Santo Espírito, quando serve e coloca-se à disposição para servir em unidade, Senhor. E como isto, Senhor, tu usas para exaltar a palavra de Cristo. E tu usas, Senhor, para o avanço do teu reino aqui na terra para a tua glória, para fazer Cristo conhecido, Senhor. E nós te rogamos pelas nossas vidas. Nós te rogamos, Pai, te pedimos pelos nossos lares. Nós te pedimos pela nossa igreja, Senhor. Que Cristo seja conhecido por meio da nossa unidade, através, Senhor, de estarmos juntos em serviço, Senhor, para que a tua palavra avance, para que o teu reino avance aqui na terra, Senhor. Pedimos isso porque queremos a tua glória refletida através das nossas vidas. Amém.